Durante milhares de anos, a humanidade acreditou que o Monte Sinai ficava em um único lugar. Igrejas, livros sagrados e estudiosos repetiram essa versão sem questionar. Mas, e se tudo estiver errado? Em 2025, uma descoberta secreta feita com tecnologia de radar subterrâneo, drones militares e dados proibidos revelou estruturas ocultas sob uma montanha isolada na Arábia Saudita. Linhas perfeitas, câmaras enterradas e padrões que não podem ser explicados pela natureza. Este pode ser o local real onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, o lugar que governos restringem, arqueólogos evitam e a história oficial prefere não discutir. Por que esse monte foi escondido por séculos? Por que registros antigos foram apagados? E o que existe sob a areia que pode reescrever a história do êxodo bíblico? Hoje, no mundo restrito, você vai descobrir o que ninguém quer que você veja sobre a montanha mais proibida da história, o verdadeiro Monte Sinai, os mistérios bíblicos e as evidências arqueológicas que podem mudar tudo. A Montanha Proibida. O que foi descoberto poderia finalmente confirmar teorias que agitaram o debate por gerações. Quando o drone passou sobre a montanha, ele fez mais do que capturar imagens. Ele revelou formas sob a rocha, linhas retas, estruturas enterradas e padrões geométricos que não ocorreram naturalmente. Pela primeira vez, havia dados concretos fortes o suficiente para desafiar o que estudiosos, exploradores e tradições religiosas haviam debatido por séculos. As varreduras indicaram que a verdadeira localização do Monte Sinai pode estar no canto noroeste da Arábia Saudita, perto de Jabal Maqla e Jabal al-Laus. Essa descoberta reabriu um debate há muito tempo congelado pela inacessibilidade da região, restrições governamentais e tensão acadêmica. Para entender por que essa descoberta é tão disruptiva, precisamos examinar tanto os argumentos a favor da localização árabe quanto os contra ela. Os defensores da teoria de Jabal al-Laus começam com a própria redação da Bíblia. No livro de Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu que o Monte Sinai está na Arábia. Eles argumentam que esta não era uma linguagem simbólica, mas uma declaração geográfica direta, colocando o Sinai fora do território egípcio e do outro lado da água, na terra conhecida no mundo antigo como Arábia. Eles também apontam para Moisés. Depois de fugir do Egito, ele viveu em Midian, a leste do Golfo de Acaba, onde encontrou a sarça ardente. Se Moisés já conhecia a montanha de Deus naquela região, então, depois que os israelitas deixaram o Egito e cruzaram o mar, faria sentido para eles viajarem em direção àquele lugar. Os defensores dizem que as evidências físicas reforçam essa visão. No cume de Jabal al-Laus, as rochas são incomumente escuras, como se estivessem queimadas, enquanto as montanhas circundantes são de granito. Eles conectam isso a Êxodo 19, que descreve a montanha tremendo, fumegando e partida ao meio, com um canal suave entre as peças, e a paisagem circundante mostra sinais de forte fluxo de água, apesar de ser uma das regiões mais secas hoje. Os crentes ligam isso à rocha que Moisés feriu em Êxodo 17. Uma grande planície aberta fica em frente à montanha, grande o suficiente para um vasto acampamento, e longas linhas de pedras parecem marcar limites restritos. Os defensores dizem que estes correspondem aos avisos dados em Êxodo, onde o povo foi instruído a não tocar na montanha, ou morreria. Perto dali, há uma grande plataforma de pedra que parece ser feita pelo homem. Alguns a identificam como o altar que Moisés construiu durante a cerimônia da aliança. Perto dela, há outra estrutura simples, associada por alguns ao bezerro de ouro, com antigas representações de vacas e touros esculpidas em rochas próximas. Um pilar de pedra alto se ergue sozinho perto do local, e alguns afirmam que é um dos 12 pilares que Moisés ergueu para representar as tribos de Israel. Juntas, essas características formam um quadro que muitos acreditam se alinhar com o relato bíblico de forma muito próxima para ser coincidência. Arqueólogos e historiadores profissionais, no entanto, discordam por motivos técnicos. Eles observam que, durante a vida de Paulo, o Império Romano tinha uma província chamada Arábia Petreia, que incluía a península do Sinai. Portanto, quando Paulo disse que o Sinai estava na Arábia, ele estava usando a geografia política de seu tempo, em vez de se referir à Península Arábica. Eles também apontam que já em 2000 a.C., escritos egípcios mencionam uma região no sul da Península do Sinai chamada Tihat, ou Safket, que os linguistas identificam como uma forma antiga do nome Sinai. Isso liga o termo à Península Egípcia séculos antes de Moisés. Outro argumento importante é a ausência de vestígios da Idade do Bronze Final. Nenhuma cerâmica, ferramentas,
inscrições ou vestígios de assentamento da época do Êxodo. As características destacadas pelos defensores poderiam pertencer a culturas não relacionadas de eras posteriores. Cientistas acrescentam que a rocha escura do cume é de ocorrência natural, que rochas fendidas se formam sozinhas em desertos, que linhas de pedra poderiam ser currais de animais ou marcadores territoriais, e que os supostos altares não mostram sinais de atividade ritual antiga. Por anos, o argumento permaneceu equilibrado até que a tecnologia mudou o cenário. Em 2012, varreduras LiDAR em Angkor, Camboja, surpreenderam arqueólogos ao revelar uma grade de cidade inteira escondida sob a densa selva. Agora, imagine um radar 100 vezes mais potente que os modelos anteriores, montado em um drone e enviado por montanhas árabes remotas que raramente eram acessíveis. Foi o que aconteceu em 2025, e isso impulsionou a busca pelo Monte Sinai para uma nova era. O drone finalmente forneceu dados apontando para uma montanha específica, cujos padrões correspondem às varreduras. Mas essa descoberta leva a uma nova pergunta: por que aquela montanha? E quem identificou este local escondido muito antes de o mundo ver a prova? As camadas de solo sagrado. Arqueólogos e estudiosos textuais observam que o solo na sarça ardente já era sagrado antes mesmo de Moisés chegar, um detalhe crucial muitas vezes esquecido no livro do Êxodo. Quando Moisés se aproximou da estranha chama, a voz que ele ouviu não disse que a terra se tornaria sagrada. Em vez disso, declarou: "Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa." Isso indica que Horebe, a montanha de Deus, tinha um significado sagrado muito antes de Moisés a encontrar. Por causa disso, muitos estudiosos acreditam que Moisés não descobriu uma montanha desconhecida. Ele entrou em um local sagrado pré-existente. Depois de fugir do Egito, ele se estabeleceu em Midian, casou-se com a família sacerdotal de Jetro, também chamado Reuel, e viveu entre pessoas que entendiam sua paisagem com profunda consciência espiritual. Como pastor sob Jetro, Moisés não estava vagando sem rumo. Ele estava se movendo por uma terra moldada pelas crenças midianitas, onde lugares sagrados eram reconhecidos e respeitados. Ao chegar a Horebe, ele entrou em um espaço sagrado honrado por gerações. Essa ideia de que Moisés encontrou uma montanha já vista como divina acrescenta peso à história cristã posterior da região, especialmente com o surgimento do Mosteiro de Santa Catarina, nos séculos IV e VI. O mosteiro é agora um dos símbolos mais fortes ligados à história de Moisés, mas suas origens revelam como gerações posteriores moldaram a memória daquela montanha. Durante o reinado do imperador Constantino, o Grande, as atitudes cristãs em relação aos lugares santos mudaram drasticamente. Antes de seu governo, os cristãos não viajavam para locais sagrados como fazem hoje. Sua fé estava centrada em verdades espirituais, enfatizando que Deus estava em toda parte e que a verdadeira Jerusalém era celestial e não terrena. A conversão de Constantino mudou isso completamente. De repente, o Império Romano começou a identificar e proteger locais físicos conectados a eventos bíblicos. Sua mãe, a imperatriz Helena, desempenhou um papel central nesse novo movimento. Por volta do ano 326 d.C., ela viajou pela Palestina e regiões próximas em busca de lugares ligados à vida de Jesus e outros momentos bíblicos importantes. Na mesma era de crescente cultura de peregrinação, monges começaram a se reunir no deserto remoto abaixo de Jabal Musa, a montanha egípcia há muito associada ao Monte Sinai bíblico. Uma crença simples atraiu esses primeiros monges. Eles queriam orar perto do lugar onde Moisés encontrou Deus na sarça ardente. Sua devoção gradualmente tomou forma, como o que mais tarde se tornaria o Mosteiro de Santa Catarina. No século IV, uma pequena comunidade monástica havia se estabelecido sob a montanha, construindo abrigos e acolhendo viajantes. Eles acreditavam que o vale abaixo de Jabal Musa continha a sarça que queimava sem ser consumida. Se essa tradição veio de uma memória local anterior ou se desenvolveu durante a nova onda de peregrinação cristã, permanece incerto, mas quando a história chegou a Constantinopla, a crença estava firmemente estabelecida. 2 séculos depois, no século VI, o imperador Justiniano solidificou a importância do mosteiro. Ele ordenou a construção de um complexo fortificado em torno do que os monges afirmavam ser a sarça ardente original. A estrutura era notável para sua época, com paredes grossas de granito, torres, áreas de armazenamento e uma igreja
igreja central. Seu propósito era tanto espiritual quanto protetor, para salvaguardar os monges e preservar as tradições que ali haviam se enraizado. Dentro dessas paredes, os monges cuidavam do que eles acreditavam ser a própria sarça que Moisés viu. Agora conhecida como a sarça ardente do Sinai, ela permanece uma planta viva cuidada diariamente. Por quase 15 séculos, os monges a mantiveram como um símbolo da presença de Deus. Peregrinos frequentemente tocam seus galhos ou se ajoelham ao lado dela, imaginando o momento em que Moisés ouviu seu chamado pela primeira vez. O mosteiro também se tornou um repositório da herança cristã. Sua biblioteca, uma das mais antigas do mundo, perdendo apenas para a do Vaticano, abriga bíblias antigas, escritos cristãos primitivos e traduções raras preservadas apenas porque os monges as protegeram. Por gerações, Santa Catarina serviu não apenas como um centro espiritual, mas como um centro de conhecimento visitado por estudiosos, viajantes e líderes da igreja. Outro marco dentro do mosteiro é o Poço de Moisés, que se acredita ser o lugar onde Moisés ajudou Zípora e suas irmãs a tirar água pela primeira vez. Peregrinos se aproximam dele com profunda reverência, imaginando o momento em que Moisés passou de príncipe egípcio a humilde pastor. No entanto, uma pergunta permanece. Se a santidade de Horebe tinha raízes tão profundas, por que há tão pouca evidência física da época de Moisés? E isso leva ao próximo mistério. Se os povos antigos realmente se reuniam em uma montanha sagrada, por que tão pouco de sua presença permanece? O enigma do Êxodo. Arqueólogos observam que os israelitas no Sinai não eram um reino, construtores de cidades, colonos ou agricultores. Eles eram viajantes, famílias de pastores vivendo em tendas e se movendo de um lugar para outro. De acordo com a Bíblia, eles permaneceram na montanha por cerca de 1 ano, um período tão curto que, em termos arqueológicos, quase não deixa vestígios. Uma cidade deixa paredes, oficinas, templos e cemitérios. Um acampamento nômade deixa apenas vestígios tênues. Especialistas identificam 4 tipos de vestígios que um grupo assim poderia deixar, cada um dos quais desaparece naturalmente ao longo de milhares de anos. O primeiro são pedras de lareira e cinzas. Fogueiras diárias exigem pequenos círculos de pedra, mas o vento espalha as cinzas, a chuva dispersa as pedras e os animais pisoteiam o chão. Depois de milhares de anos, essas fogueiras quase não deixam vestígios, muitas vezes apenas uma leve descoloração do solo. Em desertos, as cinzas desaparecem em poucas estações. Depois de 3.500 anos, a ausência de vestígios de fogo é completamente esperada. O segundo são buracos de postes e linhas de pedra leves. Postes de tendas deixam pequenos buracos redondos detectáveis apenas por meio de uma raspagem extremamente cuidadosa do solo. Linhas de pedra que guiavam animais ou marcavam pequenos cercados são ainda mais difíceis de identificar. Mais tarde, pastores, comerciantes e nômades perturbam ou reutilizam as pedras, apagando os padrões originais. O terceiro são fragmentos de cerâmica. A cerâmica é geralmente a evidência mais forte para os arqueólogos, mas os nômades carregavam muito pouco, apenas tigelas simples, pequenos jarros e panelas. Quando estes quebravam, os pedaços eram espalhados por vastas áreas desérticas. Ao longo de milênios, os fragmentos se misturaram com a cerâmica de inúmeros viajantes posteriores, tornando impossível atribuí-los a um grupo específico. O quarto são resíduos enterrados e fossas de latrina. O material orgânico se decompõe completamente em ambientes abertos. Qualquer resíduo humano dos israelitas teria sido destruído há muito tempo por bactérias, insetos e pelo tempo. Mesmo que centenas de lareiras, milhares de fragmentos de cerâmica e muitas marcas de tendas tivessem existido, eles teriam sido espalhados por uma vasta planície. Ao longo dos séculos, a mesma área foi visitada por pastores beduínos, comerciantes, soldados, peregrinos e outros nômades, todos deixando vestígios semelhantes. Hoje, os arqueólogos encontram uma mistura de vestígios de muitas eras, tornando a tênue evidência de um único acampamento de 1 ano quase impossível de isolar. A ausência de evidências é, portanto, exatamente o que os especialistas esperam de uma população móvel que permaneceu brevemente. O problema não é que os israelitas não deixaram nada, é que seus vestígios são idênticos aos de muitos outros grupos. Em termos simples, a evidência se esconde não porque nunca existiu, mas porque se mistura com todo o resto. Uma segunda questão vem dos egípcios, que muitos esperam ter registrado o Êxodo. Como o Egito documentava vitórias, reis e guerras, parece lógico
porque eles registrariam a perda de escravos, a humilhação nacional e o desastre militar. Egiptólogos explicam por que essa suposição está errada. A escrita egípcia servia à propaganda real, não à história objetiva. Monumentos exibiam o poder do faraó, não suas fraquezas. Eventos que mostravam falha eram deliberadamente omitidos. O Egito seguia uma regra consistente de apagamento. Grandes eventos negativos não deixaram registro contemporâneo. A expulsão dos Hyksos, uma das mais significativas convulsões políticas do Egito, não produziu inscrições da época e é conhecida apenas por relatos posteriores. O caso de Akhenaton é ainda mais claro. Após sua morte mais tarde, os governantes apagaram seu nome. Esmagou suas estátuas e reescreveu a história para eliminá-lo completamente. Esmagou suas estátuas e reescreveu a história para eliminá-lo completamente. Se os egípcios apagarem seus próprios reis, eles certamente apagariam qualquer evento, retratando um deus estrangeiro, derrotando-os se o êxodo ocorreu conforme descrito. Egito teria enfrentado pragas mágicos fracassados, a morte do primogênito, incluindo o herdeiro real em pânico, fuga de escravos e a destruição da força da carruagem na água. Nenhum escriba egípcio jamais registraria tais eventos. O silêncio nos registros egípcios não é, portanto, surpreendente. É precisamente o que os historiadores esperam. Juntos, esses dois fatores criam um padrão previsível. Os israelitas deixaram vestígios muito leves para se destacarem, e os egípcios apagaram tudo o que ameaçava o prestígio real. A ausência de evidências não refuta o êxodo, ela se alinha com o que naturalmente aconteceria. O deserto é silencioso, mas não vazio. Com estudo cuidadoso e ferramentas modernas, vestígios tênues às vezes podem ser detectados. Embora os israelitas tenham desaparecido de vista, sua presença deixou marcas sutis sob as areias de milhares de anos, e esta não é a primeira vez que um povo de Israel desapareceu. Séculos depois, as 10 tribos do norte desapareceram em condições semelhantes. Poderia o destino deles ter seguido o mesmo padrão? Vestígios espalhados, registros apagados, deixando a história para lembrar apenas o silêncio? O segundo êxodo. A história registra muitos desaparecimentos, mas poucos são tão impressionantes quanto a perda de uma comunidade inteira. Um dos exemplos mais claros ocorreu em 722 a.C., quando o Império Assírio invadiu o reino do norte de Israel. Essa invasão levou ao súbito desaparecimento das 10 tribos, um mistério que durou mais de 2000 anos. A conquista assíria sob Salmaneser V e Sargão II foi deliberada e sistemática. Sua política imperial era desenraizar populações, espalhá-las por províncias distantes e apagar sua identidade. A arqueologia confirma a violência dessa campanha. Escavações em locais como Giza mostram paredes destruídas, edifícios públicos queimados, camadas de cinzas e pontas de flechas deixadas, onde soldados caíram há mais de 2.700 anos. O Reino do Norte não declinou lentamente. Ele desmoronou sob a força. A Bíblia afirma que quase toda a população do norte foi removida, deixando apenas Judá no sul. Isso produziu a lenda das 10 tribos perdidas. A pesquisa moderna, no entanto, mostra que a realidade era mais complexa. Embora muitos tenham sido deportados, milhares de israelitas permaneceram na terra. Eles continuaram cultivando, reconstruíram pequenos assentamentos e mais tarde formaram parte do grupo conhecido como samaritanos, que preservaram fragmentos da tradição israelita. Enquanto isso, outros desapareceram no mundo assírio. Alguns foram absorvidos em novas regiões onde famílias foram separadas, línguas se misturaram e costumes se dissolveram lentamente. Essas pessoas não morreram. Elas simplesmente deixaram de aparecer nos registros como uma nação distinta. Seu desaparecimento por assimilação, sobrevivência sem identidade, é o cerne do mistério. O exílio assírio forma um claro paralelo com o êxodo. No primeiro caso, os israelitas deixaram o Egito e desapareceram no deserto, deixando quase nenhuma evidência física. No segundo, eles foram removidos de sua terra natal e dissolvidos em um império estrangeiro, deixando quase nenhum vestígio cultural. Um desaparecimento é geográfico. O outro é demográfico. Juntos eles mostram como uma população inteira pode desaparecer sem deixar ruínas para trás. Com o tempo,
as tradições sugeriram que as tribos não permaneceram na Assíria. Alguns podem ter se movido para o leste ao longo das rotas comerciais do deserto que ligavam a Mesopotâmia e a Arábia. Essas rotas, incluindo as rotas de incenso e seda, eram marcadas por caravansarais, pousadas fortificadas espaçadas a cada 30 a 40 quilômetros. Elas ofereciam abrigo, água e mercados ao longo de corredores desérticos de outra forma inóspitos. Se pequenos grupos de exilados viajassem por essas áreas, seus vestígios se misturariam com os inúmeros vestígios de comerciantes, nômades e peregrinos que usavam os mesmos caminhos. Essa possibilidade conecta ambos os desaparecimentos às mesmas paisagens. Os mesmos desertos que esconderam o movimento do Egito também poderiam esconder a dispersão de Israel. Em tais ambientes, evidências tênues podem sobreviver apenas nas menores formas. A arqueologia moderna usa ferramentas como radar de penetração no solo, imagens térmicas e varredura multiespectral para detectar fogueiras enterradas, círculos de pedra para tendas e pequenas camadas de lixo deixadas por populações temporárias. Longas rotas desérticas podem ser mapeadas para identificar estações de caravanas abandonadas, terraços ou camadas de assentamento escondidas sob séculos de areia. Uma comunidade inteira pode desaparecer sem deixar ruínas visíveis? O exílio assírio mostra que sim. E se o silêncio em torno das tribos perdidas é compreensível, então o silêncio em torno do Êxodo se torna mais fácil de interpretar. Recuperar até mesmo os menores vestígios desses movimentos poderia fornecer as primeiras pistas físicas para um dos mistérios mais antigos da história: cidades na areia. Arqueólogos trabalhando no noroeste da Arábia descobriram vestígios de assentamentos que lançam luz sobre os midianitas, o povo entre os quais Moisés viveu antes do Êxodo. Os midianitas eram uma população seminômade ativa desde o final da Idade do Bronze até o início da Idade do Ferro. Sua presença é marcada não por grandes cidades, mas por pequenos acampamentos, postos de mineração e estações comerciais. Escavações revelam estruturas construídas sobre fundações de pedra simples, muitas vezes com apenas alguns metros de largura, juntamente com cercados usados para gado. A maioria dos locais cobre apenas alguns hectares, refletindo um estilo de vida baseado na mobilidade, e não no assentamento permanente. Uma importante linha de evidência vem da cerâmica pintada midianita. Identificada por suas cores vermelho sobre bege e desenhos geométricos, essa cerâmica foi encontrada em vários locais da região. Cacos espalhados por antigas áreas de habitação servem como marcadores cronológicos confiáveis. A datação por radiocarbono de lareiras e restos orgânicos associados coloca muitos desses locais entre os séculos XV e XIII a.C., um período que se alinha com as cronologias tradicionais para o Êxodo. A cerâmica é utilitária, mas mostra um artesanato local consistente, indicando uma tradição cerâmica adaptada à vida móvel. A atividade industrial aparece ao lado de restos domésticos. Escavações descobriram detritos de fundição, incluindo escória e fragmentos de fornos, confirmando a extração e processamento de cobre e outros metais. Fontes históricas descrevem a metalurgia como característica dessa região, e a evidência arqueológica apoia esse registro. Locais de mineração eram situados perto de fontes de água sazonais, com pequenos assentamentos formando-se em torno desses centros industriais. Levantamentos de superfície e escavações direcionadas verificaram atividade econômica organizada dentro de uma sociedade em grande parte nômade. Estruturas de pedra fornecem informações adicionais. Fundações retangulares, paredes baixas e pequenos cercados pontilham o terreno. Em vários vales, arranjos circulares ou ovais de pedra parecem ser bases de tendas ou abrigos temporários. Sua distribuição esparsa reflete uma estrutura social construída em torno de grupos familiares e pequenas partes comerciais, e não de autoridade centralizada. Ossos de animais desses locais, incluindo ovelhas, cabras e gado, confirmam práticas pastoris que apoiavam o movimento frequente. Características de gestão da água esclarecem ainda mais os padrões de assentamento. Arqueólogos identificaram canais, cisternas e depressões revestidas de pedra, projetadas para coletar a chuva sazonal. Essas instalações demonstram uma adaptação cuidadosa ao ambiente árido. Lareiras e depósitos de cinzas perto desses pontos de água indicam ocupação repetida, mas temporária. O itinerário bíblico do Êxodo lista
lista locais como Elim, Refidim e Taberá. Arqueólogos observam que estes eram provavelmente acampamentos sazonais e não cidades permanentes, consistentes com o modelo de assentamento midianita. Locais que correspondem geograficamente a essas localizações contêm arquitetura mínima, cerâmica espalhada e restos de lareiras, sugerindo movimento guiado por água, pastagem e rotas comerciais estabelecidas. As próprias rotas comerciais deixam uma pegada arqueológica mensurável. Caminhos de caravanas conectavam o noroeste da Arábia com o Golfo de Aqaba, o sul do Levante e o norte da Arábia. Ao longo dessas rotas, pesquisadores documentaram estações de passagem fortificadas, poços de armazenamento e cercados de animais. A presença de artefatos midianitas ao longo desses corredores confirma sua participação em redes de troca regionais. Lingotes de cobre, fragmentos de cerâmica e pequenas ferramentas aparecem repetidamente perto de fontes de água sazonais, marcando padrões de ocupação de curto prazo ligados ao comércio. Arte rupestre e inscrições adicionam contexto cultural. Petróglifos, representando animais humanos e figuras geométricas, aparecem em toda a região, oferecendo vislumbres do mundo simbólico dos habitantes. Essas descobertas levantam uma questão importante. Se os midianitas já reconheciam locais sagrados na região, como essa reverência pré-israelita pode ter influenciado os rituais e eventos posteriormente associados ao Monte Sinai? Talvez o deserto nunca tenha estado vazio. Talvez ele apenas tenha guardado segredos demais para serem revelados de uma vez. Durante séculos, acreditamos que a história já estava completa, que tudo já havia sido contado. Mas a verdade é que algumas respostas foram enterradas de propósito, sob areia, silêncio e versões oficiais. Se essa montanha realmente for o verdadeiro Monte Sinai, então não estamos falando apenas de arqueologia. Estamos falando de memória apagada, de verdades esquecidas e de uma história que pode estar voltando à superfície agora. A pergunta que fica não é se essas descobertas são reais. A pergunta é por que demoraram tanto para vir à tona. E se esse for apenas o começo, quantos outros lugares sagrados ainda estão escondidos? Quantas histórias foram escritas e depois apagadas? Aqui, no mundo restrito, nós não entregamos respostas fáceis. Nós revelamos o que está fora do alcance da maioria. Se você chegou até aqui, é porque sabe que nem tudo que é verdadeiro é permitido. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal, porque o próximo vídeo pode revelar algo que nunca deveria ter sido encontrado.